amigos, mais uma vez estamos juntos para continuar estudando este livro extraordinário da Bíblia, que é o livro de Daniel. Para nos ajudar neste processo, nós temos este material que foi preparado pelo professor Elias Brasil de Souza, doutor em Antigo Testamento, atualmente o diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral. Juntamente com este guia de estudos, nós temos este outro livro que ele preparou e que também nos ajuda a conhecer um pouco mais o livro de Daniel. Você pode adquirir esse material acessando o site da Casa Publicadora Brasileira, que aparece aí na sua tela. Meu nome é João Antônio Rodrigues Alves, eu sou professor de Teologia no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, com sede na Faculdade Adventista da Amazônia, em Benevides, região metropolitana de Belém, no Pará. No estudo de hoje nós vamos abordar o capítulo 4 de Daniel. O capítulo 4 de Daniel conta a história de um outro sonho que Nabucodonosor teve. Neste sonho, ele sonha com uma grande árvore e, mais uma vez, ele depende dos sábios para interpretar o seu significado. E mais uma vez os sábios fracassam e Daniel tem a oportunidade de se apresentar ao rei para interpretar o sonho. Neste capítulo 4, Nabucodonosor terá que aprender uma lição que ele se recusou a aprender até agora. No capítulo 1, ele teve a oportunidade de conhecer que aqueles jovens hebreus eram superiores em conhecimento a todos os demais ali em Babilônia. No capítulo 2, Nabucodonosor teve a oportunidade de reconhecer que Deus, o Deus de Daniel, o Deus do céu, é aquele que revela mistérios. No capítulo 3, Nabucodonosor reconheceu que o Deus daqueles hebreus era o Deus que poderia livrar até mesmo de uma fornalha de fogo ardente. E agora, no capítulo 4, Nabucodonosor terá que reconhecer a existência e reverenciar o poder de Deus. Só que ele chega a este reconhecimento depois de sofrer uma amarga derrota no plano pessoal. Ser separado do convívio dos seus iguais, da sociedade humana e viver no meio dos animais por um longo período. Antes de entrarmos definitivamente em nossa reflexão sobre o capítulo 4 de Daniel, vamos orar a Deus e pedir a sua bênção para este estudo. Querido Deus, nosso Pai, nossa gratidão pela revelação da Tua Palavra, as lições nelas contidas, e suplicamos que agora o Senhor venha nos abençoar, que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento, para aprendermos aquilo que o Senhor deseja ensinar a nós através desta mensagem que temos no capítulo 4 de Daniel. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na nossa reflexão é do orgulho à humildade. Este capítulo 4, ele parece uma proclamação que o próprio rei Nabucodonosor faz acerca de Deus, depois de ter passado por essa experiência, e que ele envia a todas as partes do império para que todos os seus súditos tomassem conhecimento da experiência que ele vivenciou. O capítulo 4 tem algumas semelhanças óbvias com o capítulo 2. Por exemplo, nós estamos tratando aqui de um sonho. No capítulo 2 foi o sonho da estátua, no capítulo 4 é o sonho de uma grande árvore. Nós temos aqui os mesmos personagens que estão envolvidos, Nabucodonosor, os sábios de Babilônia e Daniel. E o sonho também está situado na mesma cidade que é Babilônia. A partir do sonho, o rei convocou todos os sábios do reino para ajudá-lo na sua interpretação. E os sábios, mais uma vez, fracassaram na sua tentativa. Finalmente, Daniel é convocado e ele consegue dizer ao rei Nabucodonosor aquilo que significava o sonho que o rei havia tido. Naturalmente, há algumas diferenças. No capítulo 2, Nabucodonosor esqueceu qual era o sonho. Aqui no capítulo 4, ele se recorda do que sonhou.
No capítulo 4, não há uma revelação acerca de uma sucessão de impérios, mas a concentração é apenas em Babilônia. Nabucodonosor aqui não tem dúvidas acerca da capacidade de Daniel de revelar a ele o conteúdo do sonho. O contraste entre o capítulo 4 e o capítulo 2 é notável. Quando Daniel se apresentou diante do rei para resolver o problema do sonho, lá no capítulo 2, ele foi recebido com uma pergunta desafiadora. Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Isso está no capítulo 2, no verso 26. Mas aqui no capítulo 4, quando Daniel se apresenta diante do rei para revelar o significado do sonho, Nabucodonosor mudou radicalmente a sua percepção da capacidade do profeta de cumprir aquilo que estava sendo solicitado. Nabucodonosor disse: todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes. Então, Nabucodonosor tinha plena convicção de que Daniel era capaz de oferecer a interpretação para aquele sonho. Isso está no capítulo 4, no verso 18. Nós mencionamos, quando estudamos o capítulo 3 do livro de Daniel, que possivelmente o que provocou aquela convocação de todos os oficiais do império para a dedicação da estátua na planície de Dura teria sido uma revolta que alcançou até mesmo o palácio do rei. Mas aqui no capítulo 4 nós temos uma declaração do rei Nabucodonosor que indica que ele já havia consolidado as suas conquistas, porque ele menciona aqui no verso 4 e diz assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Aparentemente já não havia necessidade mais de guerras de conquista e o império estava em paz, Nabucodonosor estava em paz. Então esta é a visão inicial, é a narração inicial. Porém, isto vai mudar. Isto vai mudar a partir do sonho. E o verso 5 começa narrando o sonho que Nabucodonosor teve e diz que ele ficou espantado e os pensamentos da sua cabeça muito o perturbaram. E então ele manda chamar os sábios do reino, os seus assessores, os seus conselheiros. Mais uma vez menciona todas as categorias, é dito aqui no verso 7, que foram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E eles foram informados pelo rei Nabucodonosor qual havia sido o sonho. Entretanto, o final do verso 7 diz: mas não me fizeram saber a sua interpretação. Com essa semelhança com o capítulo 2. Mais uma vez, os conselheiros do rei, versados nas diversas artes ali de Babilônia, especialmente astrologia, adivinhação, presságios e mesmo interpretação de sonhos, mas eles se revelaram mais uma vez incapazes de oferecer ao rei aquilo que o rei estava solicitando da parte deles. Finalmente se apresentou Daniel para Nabucodonosor. E é interessante aqui, porque no verso 8 ele menciona o nome de Daniel como Beltesazar e faz um comentário: segundo o nome do meu Deus. E isto aqui indica que Nabucodonosor ainda estava apegado às suas práticas pagãs, à sua religião, à sua multiplicidade de deuses. E aqui no caso particular, Bel, que era o nome popular para Marduk, o deus principal de Babilônia. Mas ele faz um outro comentário aqui muito interessante no verso 8. Diz assim acerca de Daniel: no qual há o espírito dos deuses santos. A versão de Teodócio, uma versão grega que foi realizada aí por volta do final do segundo século, traduziu esse texto da seguinte forma: no qual há o Espírito Santo de Deus. Então Nabucodonosor, ele sabia de onde vinha a sabedoria de Daniel, a compreensão de Daniel, a influência que operava em Daniel, quem agia através de Daniel. E isso aqui é interessante, exigiria de nós uma reflexão. Quem é que influencia as nossas palavras, os conselhos que nós damos? Quando nós participamos de alguma reunião, as observações que fazemos,
É o Espírito Santo de Deus que está nos movendo, está nos instruindo, está nos ensinando, está nos usando para, quem sabe, abençoar naquele momento alguém que está precisando da nossa palavra. Então Nabucodonosor conta para Daniel qual foi o sonho. E ele diz, então, a partir do verso 10, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. Aqui nós temos alguns aspectos positivos no relato do rei. Primeiro, a árvore simboliza o reino de Babilônia. Em segundo lugar, o estar situado no meio da terra destaca a sua importância. E finalmente, a árvore alcança até ao céu. Percebe-se claramente que não se tratava de uma árvore comum, tudo aponta para a sua superioridade. E diz mais no verso 12, a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Aqui também há um aspecto positivo, mas que será contraditado depois a partir do desenrolar deste sonho, porque supostamente Nabucodonosor, como rei, como líder naquela situação, ele deveria prover sustento para os habitantes do império. Ele deveria prover justiça para todos. Mas o que nós vemos no restante do capítulo é que Nabucodonosor falhou em realizar tudo isso. No Antigo Testamento dava-se uma atenção muito especial ao cuidado que deveria haver para com os pobres. São destacados os pobres, as viúvas, os órfãos, que seriam as pessoas socialmente menos habilitadas a manter a sua dignidade naquele contexto histórico. Por isso, há uma ênfase muito grande no Antigo Testamento para que estas pessoas sejam atendidas de uma maneira muito especial. E Nabucodonosor, nesta visão aqui de uma árvore tão frondosa, tão maravilhosa, que daria sustento para todos, na realidade, ele não cuidou. É o que muitas vezes acontece. Os governantes, eles estão bem, aqueles que estão no seu entorno usufruem das riquezas daquela nação, mas os demais são abandonados, são esquecidos e somente algumas migalhas os alcançam. E Nabucodonosor deveria ser lembrado disso. Ele deveria se lembrar que, como alguém privilegiado, com poder, com riqueza, ele deveria atentar para as necessidades dos mais pobres. A Bíblia é clara acerca disso, e isso deve fazer-nos também pensar a forma como nós estamos empregando os recursos que temos. Estamos empregando apenas para a satisfação egoísta de todas as nossas vaidades pessoais? Ou nós consideramos uma bênção isto que recebemos de Deus e compartilhamos estas bênçãos com as pessoas que estão carentes, necessitando do nosso apoio? Na verdade, isto é requerido, isto é esperado de um verdadeiro filho de Deus, que estenda a sua mão para abençoar as pessoas mais necessitadas que ele tem oportunidade de fazer. Nós mencionamos os aspectos positivos deste sonho, desta grande árvore, frondosa árvore, mas há também um aspecto negativo na descrição da árvore. De fato, a árvore representa o orgulho do rei de Babilônia. Embora isso não tenha sido revelado até este momento em nosso texto, posteriormente se torna muito claro qual foi o pecado de Nabucodonosor. O orgulho por suas realizações. Nós lemos aqui no verso 30, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Nabucodonosor estava orgulhoso daquilo que ele havia construído. E de fato, Nabucodonosor ele construiu muitas coisas. Nabucodonosor, se havia um governante que poderia se orgulhar das suas realizações, este era Nabucodonosor. Se nós considerarmos de fato o Império Neobabilônico, a partir do ano 605, quando Nabucodonosor assumiu em lugar do seu pai Nabopolassar, nós veremos
que Nabucodonosor ele governou Babilônia durante 2/3 da sua existência, porque logo depois, pouquíssimo tempo depois da morte de Nabucodonosor, o Império Babilônico foi derrotado pelo Império Medo-Persa no ano 539. Então, durante 2/3, Nabucodonosor governou Babilônia. Além disso, as edificações que Nabucodonosor mandou realizar ali em Babilônia, construiu palácios, construiu templos, ele construiu uma nova linha de muros, ele expandiu a cidade, ele construiu os famosos jardins suspensos de Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, se havia razões humanas para alguém se orgulhar, Nabucodonosor tinha estas razões. Entretanto, nós não somos chamados a nos orgulhar daquilo que fazemos. Nós devemos nos lembrar que temos oportunidade de realizar as coisas, mas não para nossa glorificação pessoal. O orgulho é um pecado terrível, é um pecado que dilacera o indivíduo por dentro. Como disse o professor Elias Brasil na lição, logo na introdução, o orgulho tem sido considerado o verdadeiro pecado original. Ele foi primeiramente manifestado em Lúcifer, um anjo nas cortes do céu. Deus disse por intermédio de Ezequiel: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ezequiel capítulo 28, verso 17. O orgulho levou à queda de Lúcifer, e agora Satanás usa esse orgulho para levar inúmeros outros à destruição. Nós precisamos considerar que espécie de orgulho nós estamos manifestando. Às vezes, por debaixo de uma aparência de humildade, existe uma pessoa extremamente orgulhosa. E com a iluminação do Espírito Santo, nós precisamos determinar se esta pessoa sou eu, se é você, se é cada um de nós. Tem uma citação na parte de sexta-feira do nosso guia de estudos, uma citação de C.S. Lewis, e diz assim: o orgulho leva a todos os outros vícios. É o estado mais oposto a Deus que existe. Quanto mais orgulho uma pessoa tem, menos gosta de vê-lo nos outros. Se quer descobrir quão orgulhoso você é, a maneira mais fácil é se perguntar: quanto me desagrada que os outros me tratem como inferior? Ou não notem a minha presença? Ou interfiram nos meus negócios? Ou me tratem com condescendência? Ou se exibam na minha frente? A questão é que o orgulho de cada um está em competição direta com o orgulho de todos os outros. Se me sinto incomodado porque outra pessoa fez muito sucesso na festa, é porque eu mesmo queria alcançar o grande sucesso. Cristianismo puro e simples, página 44. O orgulho não permite que você volte atrás nas suas más decisões. O orgulho não permite que você peça perdão à sua esposa por tê-la ofendido, ou que a esposa peça perdão ao esposo, ou que os pais peçam perdão aos filhos, ou que os filhos peçam perdão aos pais, e assim nós poderíamos estender este mesmo conceito a todos os nossos relacionamentos. Será que é isso que está impedindo que nós vivamos bem ou convivamos bem com as outras pessoas? O orgulho que temos dentro de nós? Neste capítulo 4 de Daniel, nós precisamos entender: humildade não é subserviência. Ser humilde não é ser capacho de ninguém. Na verdade, as pessoas grandes podem ser humildes. Como já disse alguém, somente os grandes olham para baixo. As pessoas que andam com o nariz empinado por pouca coisa que realizaram nesta vida não entenderam ainda a sua verdadeira posição
Basta se comparar com Nabucodonosor, que era rei de um grande império. E Deus teve que humilhá-lo para que ele compreendesse qual era a verdadeira grandeza. No verso 4, Nabucodonosor havia dito que ele estava tranquilo na sua casa, feliz no seu palácio, mas agora este sonho aqui muda para uma atividade extremamente violenta. Alguém desceu do céu e disse: derrubai a árvore, o verso 14, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Esta atividade violenta foi por ordem de alguém que aqui é identificado no verso 13 como um vigilante, um santo. Mas quem é este personagem que o texto denomina como um vigilante e santo? A primeira coisa que nós devemos observar é que este personagem é descrito como alguém que descia do céu. E esta expressão é uma expressão técnica usada frequentemente na Bíblia para descrever a vinda de Deus à terra para realizar uma obra de juízo. Por exemplo, no episódio da Torre de Babel está escrito que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Gênesis capítulo 11, verso 5. E no caso de Sodoma e Gomorra, antes da destruição destas duas cidades, está escrito: disse mais o Senhor. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Gênesis capítulo 18, versos 20 e 21. E não custa lembrar que aqui no capítulo 4 de Daniel, nós estamos diante de um juízo de Deus sobre o rei Nabucodonosor. No contexto da Bíblia, o vigilante santo pode se referir ao próprio Deus, o guarda de Israel que não dormita e nem dorme, de acordo com o Salmo 121, verso 4. No livro de Jó, Deus é descrito como o espreitador dos homens, capítulo 7, verso 20. A Bíblia de Jerusalém traduziu da seguinte forma: o sentinela dos homens. Montgomery, um reconhecido intérprete do livro de Daniel, se refere a uma razoável interpretação que identificaria o vigilante com o anjo de Jeová, o Filho do Homem, o Messias, e assim a segunda pessoa da Trindade. Seguindo esta sugestão, o antecedente ao vigilante do capítulo 4 seria aquele um como Filho do Homem que nós encontramos no capítulo 3, no episódio da fornalha ardente. Embora nem sempre se veja a interferência direta de Deus na história deste mundo, ele continua no comando. O vigilante celestial não está alheio ao que acontece neste mundo. No final, a palavra definitiva com respeito ao destino da humanidade será sua. O vigilante anuncia o destino do rei em duas sentenças. Várias ordens concernentes à árvore, que ela deveria ser cortada e assim por diante. Finalmente, o oráculo diz que o rei seria expulso de entre os homens e a sua morada seria com os animais do campo, e ele deveria comer ervas como os bois. Qual o propósito deste juízo sobre Nabucodonosor? A resposta provê o foco teológico do capítulo: até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Verso 25, na última parte. No capítulo 2, esta mesma mensagem foi dada a Nabucodonosor, mas ele se negou a aceitá-la. Deus, portanto, dispensaria ao rei um tratamento ainda mais severo, com o objetivo de curá-lo de sua cegueira espiritual. Perderia sua glória real e seria reduzido ao nível de um animal. A segunda sentença contém uma instrução concernente ao estado da árvore após a sua destruição. Ela deveria ser atada com cadeias de ferro e bronze, e isto garantiria que ela não cresceria enquanto estivesse aprisionada. Porém, Daniel não finalizou o seu sermão profético sem oferecer esperança.
A profecia incluía a restauração como seu elemento final. Daniel concluiu com um apelo ao rei, chamando-o ao arrependimento. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Verso 27. A solução é religiosa e diz respeito ao seu relacionamento com Deus do céu. Há também um aspecto ético que envolve os semelhantes. O profeta exorta o rei a ser justo e compassivo. O arrependimento envolve duas dimensões, uma vertical, que diz respeito a Deus, e uma horizontal, que diz respeito aos nossos semelhantes. O apelo de Daniel não foi para que o rei se arrependesse meramente com palavras. Ele chamou por ações concretas, que fossem proporcionais com a profundidade e sinceridade do seu arrependimento. Ele chamou por atos corretos de restauração. Em nome dos oprimidos, Daniel desafiou o rei Nabucodonosor, que havia causado tanta destruição através do Oriente Próximo, aquele que havia oprimido tantas pessoas até o limite, agora ele tinha a oportunidade de corrigir os seus erros. Nabucodonosor tinha o poder para fazer tudo isso. A questão era, faria ou não? Seria necessário um grande homem e, ao mesmo tempo, humilde para fazer aquilo que Daniel estava dizendo. Mas se Nabucodonosor não fosse suficientemente humilde para fazê-lo por si mesmo, Deus faria este trabalho de humilhação em favor do rei. Somente reconhecendo um Deus superior a ele mesmo é que o rei seria capaz de respeitar o pobre e praticar a justiça. É a consciência de alguém fora de nós mesmos que forma a base do respeito por outros. O temor de Deus, isto é, nossa consciência de que Ele nos está vigiando, é que previne a corrupção e obriga à prática da justiça. O resultado do decreto, então, é de responsabilidade do rei. Seu destino repousa em suas próprias mãos. Nabucodonosor é livre, mas há uma nota de incerteza introduzida pela palavra talvez. Mesmo se o rei se arrepender, a bênção de Deus pode não ser certa. Deus também é livre para agir como ele quiser. Nabucodonosor não deveria se arrepender a fim de reconquistar a prosperidade, mas porque entende a gravidade de seu pecado. De outro modo, a sua resposta não seria sincera. Um raio de esperança penetra o sonho. Tudo é possível. E mesmo se o arrependimento não resulta em perdão, mesmo que o oráculo se cumpra, ainda há uma via de escape. A vida da árvore não é ameaçada, nem é ela desenraizada. A cepa e as raízes permanecem. Embora cortada, a árvore tem a perspectiva do renascimento. A quantidade de tempo fixada, 7 tempos, implicando que haverá um fim para a ordem, não é indeterminado ou infindável, em si mesmo oferece esperança. Mesmo na hora mais escura, ainda resta esperança. O problema é, aceitou Nabucodonosor o conselho de Daniel? Infelizmente, o relato nos informa que não. É dito que depois de 12 meses, Nabucodonosor olhou para a cidade e então expressou todo o seu orgulho por suas realizações. Durante 12 meses, aparentemente, Nabucodonosor seguiu o conselho de Daniel. Mas, como frequentemente acontece, passado o tempo, Nabucodonosor se esqueceu e voltou então o seu orgulho, a sua arrogância, e ele então começa a se gloriar naquilo que havia feito. Isso também acontece conosco. Às vezes nós enfrentamos um problema, nós oramos, Deus atende a nossa oração, nos livra de alguma situação difícil, que pode ser uma doença, alguma aflição, e então nós nos consagramos a Ele. Só que com o passar do tempo, aparentemente nos esquecemos da misericórdia de Deus e voltamos à nossa anterior condição espiritual de mornidão ou mesmo de indiferença.
Nabucodonosor estava fascinado com a cidade, a sua grandeza, o seu brilho, a sua glória, suas riquezas, e se esqueceu da mensagem de Deus. E nós? Estamos também deslumbrados com a cidade grande, com o brilho do mundo, de maneira que nos esquecemos de Deus, da sua misericórdia, da sua salvação? Quando o rei se gloriava de suas realizações, o verso 31 informa que veio uma voz do céu e disse: já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E este período que Nabucodonosor deveria passar com os animais seria de 7 tempos. Como entender este período? Nós dissemos no episódio 1 desta série que o livro de Daniel está dividido de maneira ampla em 2 partes, uma histórica e outra profética. A parte histórica cobre até o capítulo 6. Quando nós tratamos no episódio 1 desta série sobre o livro de Daniel, nós informamos que, de uma maneira geral, Daniel pode ser dividido em 2 partes. Uma parte histórica, que cobre os capítulos de 1 até o 6, e uma parte profética, que vai do capítulo 7 até o 12. Como nós estamos aqui analisando o capítulo 4 de Daniel, então isso significa que nós estamos na seção histórica do livro de Daniel. Estamos tratando com um personagem histórico, numa situação histórica dada, num lugar histórico que era a Babilônia. Portanto, estes 7 tempos, eles são interpretados literalmente e não simbolicamente, aplicando aqui o princípio um dia por um ano. Estes 7 tempos correspondem então a 7 anos literais que se passariam sobre o rei Nabucodonosor. Com relação à doença que acometeu o rei Nabucodonosor, ele age como um animal, comendo, dormindo e pensando como um animal. Isso tem sido debatido pelos estudiosos. Possivelmente ele haja sofrido de alguma forma de loucura em que os seres humanos se creem animais. Pode ser licantropia, a síndrome do homem-lobo, boantropia, a síndrome do homem que se crê um boi, ou ainda zoantropia, que é mais generalizado. Hoje, os psiquiatras diagnosticaram o comportamento de Nabucodonosor como uma variante de paranoia e esquizofrenia. Os sintomas são sempre os mesmos. O paciente imagina que ele foi transformado em um animal qualquer, lobo, boi, cachorro, etc. E se comporta como tal até nos mínimos detalhes. A ilusão do paciente é tão perfeita que afeta a maneira como ele vê a si mesmo. Ele vê e vive uma realidade totalmente sua, particular. De qualquer forma, a enfermidade do rei não foi provocada por causas naturais, mas foi o resultado direto de um decreto divino sobre o orgulhoso monarca. Mas mesmo nesta hora tão difícil para Nabucodonosor, Deus não o deixou abandonado. No verso 34, o rei declara que no fim daqueles dias, ou seja, no fim daquele período de 7 tempos ou de 7 anos, ele levantou os olhos aos céus e o seu entendimento lhe voltou. Tudo que Nabucodonosor tinha que fazer era levantar os olhos ao céu. O rei tornou-se como um animal quando pensou de si mesmo como se fosse um deus, e olhou de cima do terraço do palácio para a grande cidade de Babilônia. Mas recuperou a sua humanidade, quando reconheceu-se como um animal e olhou para cima. Então aqui nós temos o contraste do terraço do palácio para baixo e do pó onde se encontrava para cima. O paradoxo é inestimável, desde a perspectiva psicológica e também teológica. E aqui está uma lição referente à salvação. Somente alguém capaz de ver além de si mesmo, do seu próprio eu, pode ser salvo. A salvação vem de fora e não de dentro do indivíduo. Como Nabucodonosor, nós devemos também levantar os nossos olhos para o céu, se realmente desejamos a salvação. E o capítulo termina com uma proclamação do rei Nabucodonosor. Está registrado no verso 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos.
e pode humilhar aos que andam na soberba. Esta oração de Nabucodonosor, esta proclamação final que ele faz, tem sido interpretada por muitos estudiosos como uma genuína conversão. Finalmente, Nabucodonosor aprendeu a lição que Deus pacientemente, persistentemente tentou lhe ensinar. Demorou, mas Nabucodonosor aprendeu. Aprendeu após passar por uma experiência muito amarga. Nós podemos aprender a mesma experiência aprendendo da lição experimentada por Nabucodonosor. Não precisamos ser humilhados da forma como Nabucodonosor fez. Podemos aprender daquilo que aconteceu com ele e também nos entregar nas mãos de Deus, reconhecendo que verdadeiramente Ele é o único Deus, Ele é o único soberano, Ele é quem tem o controle da história em geral e da vida de cada um dos habitantes deste mundo em particular nas suas mãos. Se nós reconhecemos isso e nos voltamos para Ele em arrependimento, em fé, Deus nos aceita e Deus também nos salva. Que a experiência da salvação seja a sua experiência. É a nossa oração por Jesus. Amém.